ganha uma designer de sobrancelhas? R$ 1.273. No cargo de designer de sobrancelhas, se inicia ganhando R$ 1.011 de salário e pode vir a ganhar R$ 1.518, com uma média salarial no Brasil de R$ 1.273. Você acha que dá para viver bem com isso? Que dá para ganhar e viver só de sobrancelhas com essa média salarial aqui? Porque quando a gente pesquisa no Google, é isso que aparece de média salarial para uma designer. Você acha que conseguiria manter tudo o que você deseja e o estilo de vida que você pretende ter com essa média salarial? Eu quero mostrar para você nesse vídeo qual que é a minha realidade trabalhando como designer de sobrancelhas e como que você pode faturar, qual que é a média salarial que você consegue ter de verdade com quem vive isso daqui na prática e não com ideias que você encontra aí no Google. Então sim, é totalmente possível ganhar bem e ganhar muito mais do que tá ali no Google trabalhando como designer de sobrancelhas, fazendo técnicas e procedimentos de embelezamento do olhar. Antes de falar aqui qual que é a minha realidade de faturamento, sobre quanto que eu ganho, quanto que dá pra você faturar também com sobrancelhas, eu quero que você entenda um pouquinho sobre a minha história, porque não adianta eu só jogar aqui essas questões de faturamento e de valores se você não entender o percurso que tem por trás, porque isso só traz comparação mal feita, tá? E a gente não pode fazer isso. Cada profissional tem a sua realidade e cada profissional tem a sua história. É muito importante que você leve isso em consideração antes de sair comparando faturamentos de profissionais, tá? Isso é muito importante. Eu comecei na área da beleza em novembro de 2018, eu fazia maquiagem e eu fiquei de novembro de 2018 até a metade de 2021 fazendo maquiagem. Em 2020, abril de 2020, foi quando o meu espaço ficou pronto em casa. A gente fechou o corredor de casa para poder fazer um estúdiozinho ali para fazer maquiagem. E o que veio no início de 2020? A pandemia. Foi bem quando ficou pronto o meu estúdio, a gente teve que fechar tudo. Então, como não tinha maquiagem, porque não tinha evento, o que me restou? As parcerias com fotógrafos e procurar outras técnicas. Foi aí que eu comecei a fazer design de sobrancelhas, lash lifting e brow lamination. Exatamente o que eu ensino pra vocês aqui nesse canal. Então, eu peguei essas técnicas e me aprimorei nelas. E aí, no início de 2020, né, mais ou menos março, abril, que eu comecei a trabalhar com essas técnicas. E na metade, lá pra maio, junho de 2021, eu larguei de vez a maquiagem. Então, eu fiquei um ano trabalhando com tudo de forma simultânea, né? Nesse início, eu não tinha muito atendimento de sobrancelha. Eu vou até colocar um print aqui da minha agenda pra você poder ver, que eu não tinha muito atendimento de sobrancelha, era realmente cliente pingada, sabe? Por um bom tempo foi assim. Aí da metade pro final de 2021, que foi quando eu realmente foquei somente em sobrancelhas, larguei de mão da maquiagem, aí sim eu consegui aumentar e alavancar muito a minha agenda. Que foi o período, né, do final de 2021, que eu mudei de espaço, que eu vim pra essa sala que eu tô hoje, que ela é bem maior e tudo mais, é bem localizada no centro da cidade, e aí a gente foi deslanchando e foi conseguindo aumentar cada vez mais o meu faturamento. Um detalhe importante, antes de mudar pra essa sala aqui, eu não tinha um bom controle financeiro. Eu sabia que eu tinha uma média de R$ 10.000 por mês fazendo sobrancelhas, porque o mínimo que eu fazia de controle financeiro já me ajudava a ter essa visão. Então eu sabia que eu tinha mais ou menos essa média de faturamento mensal. Mas eu não tinha organização total. Então sabe aquela sensação que você tem de que você trabalha e não vê dinheiro, não rende, parece que você não ganha nada? Eu tinha exatamente essa sensação, porque eu não tinha organização financeira. Eu não sabia quanto entrava e quanto saía todo mês. Eu não sabia quais eram as minhas despesas, os meus custos, o meu faturamento e o meu lucro. Inclusive é muito importante isso aqui. Faturamento é diferente de lucro. Não é porque você faz 10, 15 mil por mês com sobrancelhas que você vai ter de salário 10, 15 mil reais, que a sua empresa vai guardar por mês 10, 15 mil reais. Faturamento e lucro são coisas diferentes e você precisa ter isso muito bem alinhado e separado, porque senão você não vê a cor do dinheiro. Você não vai ter rendimento nenhum trabalhando com sobrancelhas, então precisa sim ter pelo menos um mínimo de organização financeira. Quando eu sabia que eu já estava mais ou menos nessa média de 10 mil reais, eu mudei de sala, que daí eu conseguia ter um aluguel e tal, não tinha muito dinheiro guardado, só tinha um dinheiro lá pro aluguel, tudo certinho, de um mês pro outro eu tinha que arrumar dinheiro para poder pagar de novo, senão eu tava ferrada, e eu tinha que arrumar toda a sala, pintar a parede, enfim, tudo direitinho, né? Então foi um período que eu fiquei mais apertada mesmo. O que acontece? Quando eu mudei de sala, melhorou muito essa questão pra mim de fluxo de clientes por causa da localização. Como eu falei pra vocês, eu já tinha essa média de 10 mil de faturamento. Quando eu mudei de sala, eu fiquei em uma média de 15 a 17 mil reais por mês fazendo sobrancelhas sozinha, só eu atendendo de segunda a sábado. Então eu atendia segunda a sexta o dia inteiro,
No sábado eu atendia até o início da tarde, mais ou menos meio período, né? Então eram todos esses 5 dias e meio de atendimento, eu conseguia de 15 a 17 mil reais por mês fazendo sobrancelhas. E procedimentos como lash e brow, porque quando a gente tem uns procedimentos um pouquinho mais caros, ajuda no nosso faturamento, né? Não dá pra negar. E aí o que acontece? Hoje em dia, atualmente, eu não tenho todo esse faturamento. Eu tive uma redução de uns 2, 3 mil reais no meu faturamento, eu atendendo aqui no meu espaço, na minha agenda de atendimentos, porque hoje em dia eu foco muito em cursos, em venda de produtos físicos, então acaba que eu reduzi na minha agenda. Por exemplo, tem 2 dias a menos que eu não atendo, então eu reduzi na minha agenda e isso acaba reduzindo também um pouquinho no meu faturamento. Então em alguns meses eu tenho de 2 a 3 mil a menos só de mim. E aqui no estúdio a gente tem outras 2 profissionais que trabalham comigo. O faturamento delas eu não posso falar, porque daí já é privado, né? É da privacidade delas. Mas isso também influencia no estúdio ter um faturamento um pouco maior. Tá vendo só que de R$ 1.270 que falam por aí que dá pra ganhar com sobrancelhas, é possível você fazer muito, muito mais que isso, e atendendo assim, basicamente em horário comercial, que é o que vendedores em loja atendem, em comércios mesmo, trabalham nesse horário comercial, de segunda a sexta o dia inteiro e sábado até o início da tarde. Então, basicamente, você consegue sim ganhar muito, muito bem e viver bem fazendo sobrancelhas, quando você é um profissional que tem domínio de técnica, faz um atendimento personalizado e consegue divulgar bem o seu trabalho. Então, é algo que dá pra você viver só dessa profissão. Alguns pontos importantes, você pode aumentar o seu faturamento aí do seu espaço, vendendo produtos, igual eu vendo produtos aqui, tanto para clientes quanto para profissionais que vêm aqui para poder comprar, porque eu ministro curso. Ministrando cursos também você pode aumentar o seu faturamento. Alguns produtos que você pode vender no seu espaço, por exemplo, gloss, produto para fixar a sobrancelha, produto para crescimento de cílios e sobrancelhas, produtos que complementem os procedimentos que você realiza. Assim você pode oferecer para sua cliente no momento do atendimento e você aumenta o seu faturamento. Ao invés da sua cliente pagar só R$50 no design, ela paga 95 porque levou serinha fixadora, que é esse produtinho que a gente tem aqui, ó, que é a nossa serinha, né, para fixar o pelo da sobrancelha. Ao invés dela pagar só 50, ela paga 95 porque é R$45 a serinha. Se ela quiser comprar um sérum da Mirage, que é 45, então assim, você consegue ir aumentando, sabe, o que a pessoa vai gastar no seu espaço, e isso aumenta também o seu faturamento. Então, produtos são legais. Ministrar curso também é algo que pode aumentar o seu faturamento. Aqui, hoje em dia, minha principal fonte de renda vem de cursos. Então, a gente tem cursos online, tem às vezes cursos presenciais que acabam aumentando muito o nosso faturamento. Não significa que eu parei totalmente de atender, como eu falei, eu reduzi só 2 dias nos meus atendimentos. Então, mesmo assim, eu consigo atender, manter um faturamento muito legal aqui no estúdio e ministrar curso também. Então dá para intercalar as duas coisas. Mas tem profissional que vive só de ministrar curso e ganha muito mais do que atendendo. E uma coisa que você precisa entender 100% pra gente fechar aqui, você precisa realmente ter isso na sua cabeça. Não é todo o dinheiro que vai entrar no seu caixa do seu espaço que vai virar o seu salário, que vai entrar no seu bolso. Você precisa ter bem definido o faturamento, aí tem as despesas, tem os seus custos, vai sobrar um lucro, você tem que guardar uma parte pode ser o seu salário. Tem que ter isso bem definido, porque você precisa ter uma reserva, tem que ter um dinheirinho guardado para caso você precise de urgência, de pelo menos 6 meses, isso é importante. Tem que ter organização financeira para que você saiba o que está entrando e o que está saindo, quanto que você precisa ter por mês para se manter. Isso te dá um norte até mesmo de pequenas metas que você precisa bater todo mês de atendimentos. Então não misturar as coisas, porque você precisa ver a cor do dinheiro e precisa perceber que tá sendo rentável e tá tendo lucro trabalhando com sobrancelhas. Então organize isso aí direitinho. Bom, é isso. Espero que eu tenha te dado um norte aí legal sobre a nossa profissão. E qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários.